Bem-vindos, amantes da ciência e da exploração espacial. É difícil imaginar que, há algumas décadas atrás, a Lua ainda era um mistério inexplorado para a humanidade. Foi só no final dos anos 1950 e 1960 que a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, uma das maiores descobertas da história da ciência. Essa corrida pela conquista lunar revelou dois lados muito diferentes da Lua, algo que ninguém jamais imaginaria. Neste vídeo, vamos explorar essas descobertas incríveis e mergulhar na fascinante história da exploração lunar. Prepare-se para uma jornada emocionante através do tempo e do espaço. No dia 7 de outubro de 1959, a sonda soviética Luna 3 fez as primeiras imagens que capturou o lado oculto da Lua em 40 minutos. A sonda fez 29 imagens que cobriu 70% do lado escuro. Como nosso satélite natural mostra sempre o mesmo lado para a superfície da Terra, não tínhamos antes registros do outro lado oculto. A primeira imagem foi tirada quando a Luna 3 estava a 63,5 mil quilômetros na superfície do satélite natural. Ao todo, 17 imagens foram escaneadas com sucesso e enviadas para a Terra em 18 de outubro, quando a sonda Luna 3 alcançou uma posição favorável para a transmissão das imagens. Mas como isso tudo foi desvendado? Um gigantesco impacto é uma teoria que explica a origem desse mistério. De acordo com essa teoria, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a Terra foi atingida por um corpo celeste do tamanho de Marte, conhecido como Theia. A colisão foi tão violenta que a maior parte da crosta terrestre foi vaporizada e os detritos resultantes da colisão foram lançados no espaço. Parte desses detritos se fundiu e se condensou para formar a Lua. Acredita-se que a Lua tenha sido formada a partir dos restos da colisão que foram lançados no espaço e depois se juntaram para formar o satélite natural da Terra. Como resultado da colisão, a fez da Lua que foi atingida ficou completamente destruída, enquanto a outra fez ficou relativamente intacta. O lado visível está coberto pelos chamados mares lunares, que aparecem como grandes manchas obscuras que revelam antigos fluxos de lava. No lado ocultado, no entanto, quase não se vê esses mares. O motivo desta diferença é um mistério de longa data, mas um estudo científico dos Estados Unidos propõe uma explicação para resolver o enigma. Um gigantesco impacto há bilhões de anos atrás teria gerado essa diferença. No entanto, essa colisão não foi perfeita e deixou a Lua com uma leve assimetria, o que significa que a sua crosta é mais espessa do lado oposto à Terra do que no lado voltado para o nosso planeta. Essa diferença na espessura da crosta pode ter causado a formação das duas faces da Lua. A parte mais grossa da crosta pode ter impedido que o calor do interior da Lua se espalhasse para a superfície do lado voltado para a Terra, enquanto no lado oposto o calor teria sido dissipado mais facilmente, levando à formação de uma superfície mais plana e uniforme. Essa teoria é suportada por evidências como a presença de bacias de impacto maiores e mais profundas no lado voltado para a Terra, enquanto o lado oposto apresenta uma superfície mais uniforme e suave. Além disso, os dados coletados pela sonda chinesa CHANG-4, que pousou no lado oposto da Lua em 2019, também mostraram que a crosta do lado oposto é significativamente mais fina do que o lado voltado para a Terra, o que reforça a teoria do impacto gigantesco. As maiores diferenças entre o lado visível e o lado oculto da Lua têm a ver com a aparência e com a composição química destas regiões lunares. O astrofísico José Maria Madiedo, do Instituto de Astrofísica de Andalucia, especialista em impactos de asteroides na Lua,
O lado visível há muitas grandes áreas cobertas de lava solidificada que são chamadas de mares. Na fez oculta, porém, esses mares são muito escassos. Magedo destacou ainda que, em termos de composição, as missões espaciais realizadas até agora encontraram grandes contrastes na presença de certos elementos. Por exemplo, no lado visível há concentrações mais altas de potássio, titânio, tório, fósforo e outros elementos do chamado grupo dos elementos das terras raras. Tudo isso revela que, ao longo de sua evolução, a Lua deve ter sofrido algum tipo de fenômeno que poderia dar origem a essas diferenças. O estudo, publicado na revista Science Advances, aponta que as diferenças entre as faces da Lua ocorrem por causa desse grande impacto que criou a chamada Bacia do Polo Salytica SPA. A Bacia do SPA é uma grande característica do impacto localizada nas proximidades do Polo Sul da Lua. Com um diâmetro de cerca de 2,5 milhas LT e uma profundidade de 12 quilômetros, essa é uma das maiores estruturas de impacto encontradas em objetos do Sistema Solar. A localização desta bacia situa-se na área correspondente ao lado oculto da Lua, que não é visível da Terra, acrescentou o especialista. Do nosso planeta, só se vê a borda da bacia, que é formada por uma cadeia montanhosa de cerca de 9 quilômetros de altitude. O impacto que criou a bacia do Polo Salytica teria causado uma enorme nuvem de calor que se propagou pelo interior da Lua. À medida que se espalhava, essa nuvem carregou várias terras raras para o lado visível da Lua. E a abundância desses elementos geradores de calor teria contribuído para a atividade vulcânica que criou os fluxos de lava. Sabemos que grandes impactos como o que formou o SPA gerariam muito calor, diz Matt Jones, principal autor do estudo e estudante de pós-doutorado na Brown University em Rhode Island. A questão é como esse calor afeta a dinâmica interior da Lua. O que mostramos é que, sob quaisquer condições plausíveis no momento em que o SPA se formou, esses elementos produtores de calor acabam se concentrando no lado próximo. Isso contribuiu para o derretimento do manto que produziu os fluxos de lava que vemos na superfície. Os cientistas executaram simulações de computador de como o calor gerado por um impacto gigante alteraria os padrões de convecção no interior da Lua e como isso poderia redistribuir o material creep no manto lunar. Modelos do interior lunar sugerem que o material deveria ter sido distribuído mais ou menos uniformemente abaixo da superfície. Mas este novo modelo mostra que a distribuição uniforme seria interrompida pela nuvem de calor gerada pelo impacto do SPA. De acordo com o modelo, o material creep teria surfado na onda de calor que emanou da zona de impacto do SPA como se fosse um surfista, diz o comunicado da Brown University. À medida que a nuvem de calor se estendia abaixo da crosta da Lua, esse material foi atraído para o lado mais próximo. Os pesquisadores dizem que o trabalho fornece uma explicação confiável para um dos grandes mistérios sobre a Lua. Como o PKT se formou, possivelmente a maior questão em aberto na ciência lunar, disse Jones, e o impacto do Polo Salytica é um dos maiores eventos da história lunar. Este trabalho reúne essas duas coisas e acho que nossos resultados são realmente empolgantes. A teoria do gigantesco impacto é atualmente a explicação mais aceita para o mistério das duas faces da Lua, fornecendo uma explicação plausível para a assimetria na crosta lunar e as diferentes características entre o lado voltado para a Terra e o lado oposto da Lua.